Hello amigos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou dar várias dicas de como vocês podem organizar o tempo e o horário de estudos para o Enem e vou falando também como que eu organizava o meu tempo quando eu estava estudando para entrar em medicina. Eu vou mostrando tudo isso na prática, vai ser um vídeo bem legal que várias pessoas já tinham me pedido para fazer, então fica até o final que vai valer a pena, tem dicas muito massa, mas antes de começar vocês têm que me pagar. Sabe qual é o meu pagamento de estar aqui? É vocês estarem inscritos no canal, obviamente, né? Darem um like no vídeo, estarem com as notificações ativadas. É esse o meu pagamento e é isso que eu preciso como estímulo para continuar aqui trazendo as informações aqui para vocês no YouTube. Agora que o pagamento está em dia, vamos começar do começo falando sobre essa organização de horários. Bom, agora eu tô gravando esse vídeo no começo do ano, então eu sei que tem muita gente que tá voltando a estudar agora, depois do último Enem, ou também tem muita gente que tá recomeçando a estudar agora, né, depois de ter ficado vários anos sem estudar. E o que eu vejo que acontece, e pra mim é um erro muito sério, assim, é que o pessoal começa a estudar, volta nessa fase, e já quer chegar na voadora, já quer chegar estudando 8, 10 horas por dia, então já quer chegar com o pé na porta. E por que isso é um problema, gente? Porque se você começa a estudar assim, já com 1000% de energia, você corre o risco de daqui a 2, 3, 4 semanas já estar muito cansado, porque você não estava nesse ritmo, né? Você estava parado, e aí do nada você começa a exigir demais do seu corpo. Ou talvez não esteja exausto, mas começa a perceber aquelas coisas do tipo, parece que o meu estudo não tá mais rendendo, isso só depois de um mês, sabe? Não tá mais rendendo, eu tô muito dispersa, qualquer coisa chama mais atenção do que estudar. Então, isso acontece muito por quê, gente? Porque a gente não deu um tempo pro nosso corpo ele se acostumando a essa nova rotina, a esse novo gasto de energia que ele tá tendo de estar estudando. E aí a gente já pode começar a se boicotar, começa a pensar, mas será que eu vou conseguir estudar até o final do ano? Se faz tão pouco tempo que eu tô estudando e já tô tão cansado. Mais isso, mais aquilo. Todas essas coisas que a gente sabe que acontecem. Mas por que eu tô falando sobre isso? É porque eu realmente tô começando do começo e essa é a primeira questão que eu vejo que muita gente erra. Então vamos lá. Comece aos poucos e aumente sucessivamente esse tempo de estudo. Na primeira semana de volta aos estudos, comece a estudar menos horas. Por exemplo, você tem o dia todo para estudar, mas você não vai começar estudando o dia todo. Você vai começar estudando 4 horas por dia na primeira semana. Aí na segunda semana você começa a estudar 5 horas por dia. Essa guria tá louca, olha o que ela tá me dizendo pra fazer, pra desperdiçar meu tempo de estudo. Gente, não, sabe por quê? Porque nesse tempo que você não tá estudando, você pode estar fazendo outras coisas relacionadas. Por exemplo, tá maratonando vídeos aqui no YouTube de pessoas que falam sobre estudo, maratonar os vídeos aqui do canal, tá? Sobre estudar. Tudo isso vai fazendo com que você aprenda outras estratégias que envolvem o estudo, mas não sejam estudar em si. Então é um jeito bom sim de usar esse tempo. Ler algum livro, coisas nesse sentido, que não sejam diretamente estudar. Confia, gente, confia. Isso não é perda de tempo, isso é ser estratégico. Então vamos pensar que na primeira semana você voltou estudando 4 horas por dia, aí na segunda semana você começa a estudar 5 horas por dia, na próxima semana 6 horas por dia. E assim vai aumentando 1 hora por dia na semana sucessivamente até que chegue naquele ponto em que você já esteja usando todas as horas disponíveis do teu dia para estudar, né? Foi exatamente isso que eu fiz quando eu comecei a estudar para o Enem para passar em medicina. Comecei com 4 horas por dia durante uma semana, depois 5 horas por dia e fui aumentando. Isso permite com que você vá se reacostumando a estudar, a pegar o ritmo, a entrar na rotina. E não é um baque tão grande, não é aquele, nossa, não estava estudando nada, daí comecei a estudar 8 horas por dia. Entendido esse começo, o próximo passo é identificar e planejar todo o tempo que você tem disponível para estudar. Esse é um princípio bem básico, né? Você pega e vai tirar todos os outros compromissos que você tenha no dia. Trabalhar, fazer atividade física, todos mesmo, gente. Até o tempo de tomar banho, de fazer comida, todas essas coisas tem que sair fora nesse momento. Você vai deixar só bem delimitado qual é o tempo que você tem para estudar e em que horário do dia ele tá. Por exemplo, eu posso estudar todas as manhãs das 8 ao meio-dia, então são 4 horas todas as manhãs. Ou eu posso estudar 4 horas durante a manhã e mais 2 horas no final da tarde. Podem ver que esses horários eles vão variar bastante de pessoa para pessoa. E é importante que vocês trabalhem com a realidade, tá? Vocês têm que trabalhar com realidade. O que vocês têm de horário disponível de fato e não com acho. Eu acho que eu consigo estudar todas as manhãs. Eu acho que eu consigo estudar de tarde. Eu acho que eu consigo estudar na terça e na sexta. Não, tem que ser com a realidade, porque só assim dá pra se organizar de verdade. E mais pra frente eu vou explicar como que vocês conseguem ter esse controle de tempo, mas calma, tem muita coisa ainda até chegar lá, vamos com calma.
Nessa hora, gente, é importante anotar para que o negócio fique mais palpável. Então, semanalmente você vai lá e vai anotar. Meta da semana, 30 horas de estudo durante as manhãs. Ou 30 horas de estudo durante as manhãs, mais 10 horas de estudo à tardinha. Conforme vocês forem se organizando. Nesse vídeo eu não vou entrar em questões do tipo qual horário estudar qual matéria, quantas horas cada matéria, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, gente, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá ver depois, que lá eu explico detalhadamente essa parte das matérias e do tempo em si, tá? Então nesse vídeo eu vou focar mais na questão do tempo e dos horários dessa organização. Organização dos blocos de estudo. O que seria isso? Seria um bloco de horas estudadas sem um longo período de tempo de descanso. Vou explicar melhor. Por exemplo, estudar 4 horas durante a manhã, das 8 ao meio-dia, é um bloco de estudos. Ah, Stephanie, mas estudar 4 horas de estudo direto sem intervalo, eu não consigo. É isso que tu tá falando? Não, calma que a gente já vai chegar lá. Mas assim, um bloco de estudos com uma duração boa seria um bloco de até 4 horas, no máximo 5 horas naqueles dias que vocês estejam produzindo bem, tá? Mas agora vamos entrar nessa outra parte então, que é como organizar esse tempo e como colocar os descansos nele. Eu vou falar de uma técnica que eu usava. Vocês já devem ter ouvido falar da técnica Pomodoro, né? Provavelmente é bem famosa, mas eu não usava ela, eu usava uma técnica adaptada da técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, se não me engano, ela é 25 minutos que você faz o estudo e 5 minutos de descanso, né? A técnica que eu usava era dobrar esse tempo. Então eu estudava 50 minutos e fazia um descanso de 10 minutos. Por quê? Por causa que eu achava muito picado ficar a cada 25 minutos fazendo um descanso. Eu sentia que o estudo ficava muito fragmentado. Então eu testei fazer o dobro disso, né, que são 50 minutos, e pra mim foi muito legal porque dava uma continuidade bem boa e ainda assim eu não cansava tanto. Então, uma técnica adaptada, 50 minutos de estudo, 10 minutos de descanso. Isso vai dar 1 hora, né? Então, a cada bloco de estudo de 4 horas, vocês vão ter estudado 4 vezes de 50 minutos e ter tido 4 descansos de 10 minutos. Fazendo isso, vocês vão ver que dá para levar um bloco de estudo de 4 até 5 horas tranquilamente, sem cansar tanto, como seria ficar estudando 2 ou 3 ou 4 horas direto. Esses tempos são cronometrados, tá? Então tem que colocar realmente um despertador ali para despertar 50 minutos depois que você começou a estudar. E como eu gostava de fazer, era deixar um soneca, que aí deixava uma soneca de 10 minutos e quando você desligava o despertador dos 50 minutos, ele automaticamente ia despertar de novo 10 minutos depois, que aí daria o final do teu descanso. Para isso, eu usava o celular, tá? Mas assim, eu tinha um certo controle, então eu não ficava pegando o celular durante o tempo de estudo e nem usando ele ali, deixando ele me distrair. Então, se vocês forem usar o celular, tentem ao máximo deixar ele de lado nesse tempo que vocês estão estudando, porque senão não vale, tá, gente? Ficar pegando o celular ali, mexendo nesses 50 minutos, que é os minutos de estar estudando, vai dar ruim, tá? Então, o celular pode usar? Até pode, mas tenham consciência de como usar esse celular. E aqui já entram outros 2 detalhes bem importantes. O primeiro deles é, despertou o celular quando deu os 50 minutos de estudo, você vai parar o que você estiver fazendo. Se estiver no meio de uma conta, se estiver lendo qualquer coisa, vai parar ali. Porque é até interessante isso para você conseguir ter essa retomada depois, né? Depois que passar o intervalo, você vai retomar e meio que faz uma mini revisãozinha ali na tua cabeça a hora que tu retoma. Então é bem interessante. E o outro ponto é que no tempo de descanso é descanso. É descanso. Não é ficar lendo coisa, não é ficar, sei lá, estudando no tempo de descanso. Não, gente, a técnica já existe pra ter essa compensação entre as duas coisas. Então, no tempo de estudo, você fica estudando focado e no tempo de descanso, descansando focado. Tá, mas e depois desse bloco de estudo, o que acontece? Aí você vai fazer um tempo de descanso mais longo que eu digo entre 1 hora e meia, até um pouquinho mais, você pode ir jogando ali conforme a rotina do teu dia. E aí, nesse tempo, você pode fazer coisas da vida, né, gente? Ir almoçar, geralmente o que eu fazia era isso, eu ia almoçar, fazer almoço, dar uma descansadinha, mexer um pouco no celular. E outra coisa que pode ser feita nesse tempo é a atividade física. Intercalem alguma atividade física com os horários de estudo. Eu já expliquei como eu fazia isso, já expliquei com detalhes no vídeo, tá? Que eu contava da minha rotina enquanto estava estudando para medicina. Vou deixar nos cards também para vocês irem ver. E lá eu expliquei com detalhes como que eu fazia para encaixar essa atividade física. A atividade física intercalada com os horários de estudo, ela ajuda muito para você se manter bem ao longo do dia para estudar.
Chegamos numa parte do vídeo muito importante, então presta atenção aqui. A gente veio falando de tempo, de horário, bababá. Mas como ter um controle desse tempo? Olha, o que eu vou falar agora foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos meus anos de estudo e que eu não vi até hoje ninguém falando por aí, tá? Então, se você ainda não estava inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o like no vídeo. Ah, esse marketing, né? Deixa o like no vídeo, tá? Porque essa técnica é inovadora e é única. Depois me contem nos comentários se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, se vocês já faziam isso ou se é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar desse jeito de controlar o tempo. Olha só, essa parte é bem prática. Vocês vão precisar de um bloquinho de papel, de preferência de papel, porque fica mais palpável. Mas se quiserem fazer no computador, tudo bem também. E lembra que eu falei antes que vocês iam ter que já ter delimitado qual a meta de estudos de vocês para a semana, uma meta realista e tudo mais? Pois agora vocês vão botar isso em prática e tudo vai fazer sentido, vai começar a ficar tudo redondinho. Cada segunda-feira, vocês vão ir lá no bloquinho de papel e vão anotar qual é a meta de estudos daquela semana que vocês estão iniciando. 30 horas, 40 horas, bota ali. Aí, presta atenção aqui agora. Cada dia que vocês forem começar a estudar, vocês vão anotar o horário que vocês estão começando e o horário que vocês estão terminando. Por exemplo, comecei 8 horas, vou lá e anoto 8 horas. Terminei 12 horas, anoto 12 horas. Depois de tarde, comecei 18 horas, anoto. Terminei 20 horas, anoto. E por quê? Porque ao final de cada dia, vocês vão pegar e vão somar quantas horas de estudo vocês tiveram naquele dia. No exemplo que eu dei, então, 4 horas de manhã, 2 horas de tarde, vai ter dado 6 horas no dia. E vai fazer isso todo dia. Ai, Stephanie, mas pra que isso? Calma que vocês vão entender. Fez isso a semana toda, aí chegou lá na sexta-feira, é o último dia da semana que você vai estudar, é sexta, o exemplo, né? Finalizou os estudos da sexta-feira, o que acontece? Você vai somar quanto você estudou todos os dias e vai fazer uma somatória lá de quantas horas deu na semana. Aí, gente, vocês vão conseguir fazer uma comparação de quanto era a meta que vocês tinham colocado para aquela semana e quanto vocês conseguiram estudar. Digamos que nesse meu exemplo você conseguiu estudar 25 horas durante a semana e a tua meta era 30 horas. Isso significa o quê? Que você ficou devendo 5 horinhas de estudo. E agora, essas horinhas de estudo vão sumir? Não. Essas horinhas de estudo você vai usar para ficar se martirizando e chorando. Ai, meu Deus, eu não consegui estudar o suficiente essa semana. Não. Vocês não vão mais ficar se martirizando. Essa fase acabou. Porque agora vocês são pessoas práticas e eu vou ensinar como. Essas horas que ficaram faltando da semana anterior, vão jogar para a semana seguinte. Então, estudou 5 horas a menos do que a meta na semana anterior? Pega essas 5 horas, joga para a semana seguinte. E na semana seguinte, você vai saber o quê? Que além das horas da meta da semana, você vai ter que cumprir mais 5 horas que você ficou devendo. Como, Stephanie, que eu vou cumprir essas horas? Aí, cada um vai ter que ir vendo na sua rotina como vai conseguir encaixar esses horários. Vai estudar no final de semana? Vai tentar distribuir ao longo da semana essas horas? Vai pensando aí como pode fazer. Caso não consiga fazer essas horas, meta da semana, mais as horas atrasadas, não é o fim do mundo, gente. Você pode pegar de novo e jogar essas 5 horas para outra semana. Eu vou rebobinar um pouquinho só para deixar bem clara essa parte que é bem importante, gente. Ó, se a meta da semana seguinte é 30 horas, então você vai anotar 30 horas como meta da semana, mais 5 horas, tá? É isso que você teria que estudar nessa semana para compensar o atraso da semana anterior. Caso não dê, gente, não tem problema, tá? Vocês já vão entender. Anotado, segue o mesmo esquema da semana anterior. Todo dia vai anotar os horários, vai somar. Aí chegou no final da sexta-feira, você percebeu, opa, essa semana eu rendi mais. Eu estudei a meta da semana e estudei 10 horas a mais, né? Vamos jogar um positivo aí. Estudei 10 horas a mais. Então, o que acontece? Você cumpriu a meta da semana, estudou as 5 semanas atrasadas e ficou com um saldo positivo de 5 horas. Isso tudo é exemplo, tá, gente? Para vocês entenderem. E agora, esse saldo positivo também ele vai sumir? Não, porque aqui a gente trabalha com dados e fatos. Esse saldo positivo também não vai sumir, vocês vão ser beneficiados com ele. Então, você vai jogar para a semana seguinte um saldo positivo dessa vez de 5 horas. E para que isso serve nesse caso? Porque daí você pode pensar, semana que vem vai vir minha mãe aqui em casa, eu quero fazer sala para ela. Então eu posso ter essas horas a mais para ficar com ela.
Pensa, gente, vai pensando assim em coisas que vocês possam usar esse horário. Se não quiserem usar esse horário que estão a 1000 para estudar, estuda normal e esse saldo de horas positivas fica para mais para frente. Nesse caso, vocês ficam com uma margem de erro, entende? Se tiver um imprevisto, qualquer coisa fora do controle, vocês têm uma margem de erro, não precisam se estressar, se preocupar tanto. Gente, era exatamente assim que eu fazia para estudar. Eu poderia seguir aqui dando alguns exemplos disso, mas eu acho que assim já ficou claro, tá? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Para algumas pessoas isso pode parecer algo muito rígido, ser um excesso de controle, mas a ideia de fazer isso, eu preciso que vocês entendam, é exatamente o contrário, é conseguir ter consciência desse tempo de estudo, conseguir ter organização dele, para que aí, quando seja preciso flexibilizar esse tempo, consigam fazer com controle, sem se desesperar, porque o que acontece muitas e muitas vezes? O pessoal tem um atraso ali, um imprevisto uma semana, fica um dia inteiro sem estudar, não sabe o que fazer, entra em desespero, não tem esse controle do tempo para conseguir jogar esses horários para outros dias e acaba se desesperando. Por isso, ter esse controle do tempo, principalmente para quem está estudando em casa, sozinho, que não tem ninguém para mandar, né? A gente que se organiza sozinho, é muito interessante. Nos dá mais segurança para conseguir flexibilizar o que é preciso ser feito. Bom, a essa altura do vídeo, espero que vocês já estejam inscritos no canal, ainda mais depois desse ouro que eu acabei de entregar aqui. E ainda tem muito mais para vocês verem, ativem as notificações e deixem nos comentários também outros assuntos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Por hoje é isso, beijo e tamo junto!